Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui agora para a segunda sessão do Investor Meeting da Stella. Eu sou o Bruno Peroni, aqui do time de investimentos da Stella e trabalho junto com o Sato e vou falar aqui sobre, né, com o Otávio sobre a Gabriel, que é o nosso mais novo investimento que a gente fez agora, a gente executou, terminou de executar no inicinho do quarto quarter agora de 2023. E vai ser, acho que vai ser muito legal falar mais sobre esse case que eu participei ativamente aqui do processo de investimento e vai ser legal compartilhar um pouco com o Otávio, compartilhar um pouco com vocês sobre a história da Gabriel e um pouquinho do que eles fazem, então, e o impacto que eles pretendem causar. Então, seja bem-vindo aí, Otávio, à nossa reunião com investidores. Prazer, é sempre bom bater um papo com gente querida, né? E já de cara agradeço bastante o fato de que a Stella e naturalmente todos os LPs da Stella hoje são sócios da Gabriel, né? Acho que tudo que a gente se propôs a construir ao longo dos últimos 4 anos, né? Desde a concepção da ideia até o momento em que a Stella se torna nossa sócia, todos nós nos tornamos sócios, coroa um ciclo de muito amadurecimento da empresa, assim, né? Desde o começo, as nossas conversas com a Stella foram numa direção muito positiva, né? As perguntas mais interessantes, mais corretas foram feitas. Foi de longe a diligência mais sharp que a gente viveu até aqui, né? Bastante extensa, mas bastante responsável. Então, bom, prazer estar aqui e um prazer estar falando um pouquinho da Gabriel para todos os nossos sócios. Boa. Legal, então vamos começar pelo básico, né? Acho que os nossos investidores aqui já viram, né, o nosso memorando de investimento, já conhecem um pouquinho, mas nada melhor do que ouvir dos próprios fundadores. Então, queria que você falasse, explicasse para a gente um pouco mais o que é Gabriel. Boa. O que é a Gabriel, né? A gente construiu a Gabriel no finalzinho de 2019. A gente começou a operar um pouquinho uma ideia ampla, né? Que era como é que a gente faz para resolver o desafio de segurança pública no Brasil. E quando a gente fala sobre segurança pública, né, eu gosto muito de ressaltar a parte do pública, é importante a gente lembrar que segurança é daqueles poucos nichos em que qualquer solução privada, obrigatoriamente, ela vai parar em alguma decisão pública que tem que ser tomada. Então, por exemplo, independentemente do alarme, câmera, seja lá o que for que você coloque na sua casa, nenhum segurança privado, nenhuma pessoa tem a capacidade de resolver o seu problema, né? Quem resolve o seu problema formalmente é a polícia. Então, o que que isso significa? Que qualquer solução privada para o desafio de segurança obrigatoriamente encara um desafio que também é público. Tem várias formas de resolver esse problema, né? Mundo afora, o que que foi a conta que a gente percebeu desde o começo? Que a resolução de grandes problemas de segurança em cidades relativamente caóticas, como é o caso de qualquer grande metrópole brasileira ou outras metrópoles em países em desenvolvimento, a resposta sempre é a mesma, né? A conjunção entre tecnologia e processos melhores na mão de policiais é o que, no fim, garante que cidades se tornam como um todo mais seguras. E isso vem de uma tese de inteligência urbana, né, em que tem uma conta que a gente gosta de usar dentro de casa que é de câmeras por 1.000 habitantes. Quando você para pensar em quantas câmeras por 1.000 habitantes o Rio, São Paulo ou outras grandes cidades brasileiras têm, em comparação com outros lugares do mundo afora, o Brasil ele tem uma demanda reprimida de algumas centenas de milhares de câmeras a serem instaladas ao longo dos próximos anos. Por quê? Quando você olha para São Paulo hoje tem uma média de uma câmera por 1.000 habitantes. Quando você olha para o Rio tem meia câmera por 1.000 habitantes. Por outro lado, quando você olha para Nova Delhi, você tem quase 30 câmeras por 1.000 habitantes. Quando você olha para a cidade do México, você tem 4 câmeras por 1.000 habitantes. Quando você olha para a China, você tem 370 câmeras por 1.000 habitantes em cada cidade. Eu não acho que o Brasil nunca vai alcançar o número chinês, inclusive porque por qualquer métrica ele é muito excessivo. Mas se São Paulo tiver o mesmo volume de câmeras por 1.000 do que a cidade do México, São Paulo tem que quadruplicar o tamanho do seu parque num espaço curto de tempo. O que que câmera tem a ver então com segurança no fim, né? Tem tudo a ver com segurança, porque uma câmera, ela é muito mais do que uma lente. Ela é um sensor capaz de observar o espaço público e processar e compreender alguma informação que possa ser retirada daquele local. E é justamente a partir de teses de inteligência urbana que outras grandes metrópoles de outros países em desenvolvimento mundo afora construíram seus amplos parques de inteligência urbana. O que que isso tem a ver com o Gabriel?
Que o que a gente concluiu é que a gente tinha um desafio pela frente. O desafio de como a gente faz para construir essa infraestrutura no Brasil. E o grosso da Gabriel, por mais que o camaleão, né, que é o nome do nosso par de câmeras que fica apontado para a rua, seja bonitinho e perceptível, né, por mais que por trás dele exista o sistema nervoso, né, que é o agregador e transmissor, né, das imagens que a gente registra ali na ponta, a graça da Gabriel e talvez a grande sacada do que a gente fez está no modelo de negócio, que é como que a gente faz para financiar a construção dessa infraestrutura a partir de usuários privados. E como que o produto como um todo, ele é flexível de tal forma que a gente consegue distribuí-lo tanto dentro de uma via privada de implementação, um prédio de cada vez, quanto eventualmente para uma cidade inteira a um custo muito mais baixo, né, do que seria uma contratação pública até então. Isso tudo, né, a construção desse modelo de negócio foi o que a gente demorou mais tempo na saga da Gabriel para a gente conseguir construir. A gente ficou na prática pré-operacional por quase 2 anos, até a gente conseguir matar a charada de como a gente resolvia o desafio de como a gente enxerga, como a gente processa e como a gente transmite as imagens de cada câmera da porta da casa de alguém, de um muro com uma câmera apontada para a rua, até a nossa central e dali para a polícia, né? Então, que é o nosso desafio aqui? É o de tornar o Brasil um lugar verdadeiramente seguro, a partir das grandes cidades em que a gente habita e em que a gente constrói, né, a nossa solução e, mais do que isso, a nossa infraestrutura, e de tal forma que a Gabriela construa e seja, na prática, um monopolista, eu arriscaria dizer, em relação a quem detém o maior parque de câmeras a serem implementadas no Brasil ao longo da próxima década. Esse é o nosso trabalho. Legal. E conta um pouquinho mais pra gente sobre os números da Gabriel hoje. Boa. Vamos lá, Gabriel. A gente tem 3 grandes estágios, né, da vida da empresa, né? A gente tem o primeiro estágio pré-operacional, que ele vai até o lançamento da primeira versão do Camaleão no começo de 2021. Dali para frente, a gente entra num estágio de crescimento acelerado, voltado para o volume de localidades, né? Ou seja, como a gente conseguiria distribuir e implementar a rede da Gabriel em múltiplos bairros, múltiplas cidades, com uma ampla velocidade. A gente sai do Rio, que foi o nosso protótipo, a gente, na verdade, sai do Leblon e Ipanema, que foram os 2 primeiros bairros da Gabriel. A gente começa a distribuir a Gabriel pela Zona Sul como um todo e a gente lança São Paulo no final de 2021. Em 2022, ainda perseguindo uma meta de crescimento em termos de localidades, a gente vai crescendo ali rumo a bater ali pouco mais de em torno de 3.000 câmeras, né, que a gente fecha de 2021, e dali para frente a gente entra numa trajetória de mudar radicalmente como a gente pensava os fundamentos econômicos da empresa. Então hoje, quando a gente pega e fala de um camaleão, né, o que a gente viveu? A gente viveu o acréscimo do preço dele de 199, que é o primeiro valor que a gente colocou na rua, para 299, para 399, né? Então, na prática, o que isso significa? A gente aumentou bastante o colchão e a gordura de como que o produto se sustenta lá na ponta. Ele hoje deixa ali aproximadamente 30% de margem bruta, né, na versão convencional do Camaleão e quase 50% de margem bruta quando a gente fala do Camaleão Max, que é basicamente o par de câmeras da Gabriel em um postezinho verde iluminado. Quando a gente pega e fala sobre faturamento, né, a gente tem como meta esse ano, né, concluir com 800 mil reais de MRR, ou 2 milhões de dólares aproximadamente ali de ARR. Estamos on track para chegar lá, falta bem pouco, né, então a gente vai bater a meta ali antes do final de dezembro. Junto com isso, né, a gente consistentemente a gente quadruplicou a empresa do ano 1 para o ano 2, do ano 2 para o ano 3 a gente triplicou a empresa basicamente, isso a gente está on track para crescer pouco mais de 2 vezes. E para o ano que vem, botar um pouquinho mais de gasolina ali no tanque, melhor, colocamos mais gasolina no tanque para botar um pouco mais de pé no acelerador, para a gente fazer 2,5 vezes de crescimento no ano que vem também, né? Que a meta é a gente concluir o ano com 5 de ARR, e contando ali com a nova business unit que a gente está lançando, que é Gabriel Cidades, eventualmente a gente inclusive ser um pouco mais ousado, mas ainda é um pouco precoce para a gente poder cravar um número, mas é um pouco nessa direção. Boa. Hoje a gente já ajudou a polícia em mais de 3.000 casos, né? Então, quando eu digo ajudou, né, não tem caridade aqui, na verdade o que a gente fez foi o nosso trabalho de garantir que cada usuário da Gabriel de fato tem mais segurança entregue na palma da mão e isso passa pela polícia ser mais eficiente. A Gabriel é a infraestrutura número 1 hoje por parte da polícia do Rio de Janeiro para resolução de casos e investigação de casos, e em São Paulo gradativamente chegando lá também, né? São Paulo tem um ecossistema competitivo um pouco maior. E junto com isso, hoje, em termos de câmeras, a gente está ali em aproximadamente 7.000 câmeras espalhadas entre o Rio e São Paulo e crescendo. Boa, obrigado.
E fala um pouquinho mais, Otávio, sobre como é que é o desafio de vocês de empreender nesse espaço de segurança pública, né? Que poucas, acho que hoje muito poucas startups têm se aventurado, né, nesse espaço desafiador aqui, que talvez seja um dos maiores problemas do Brasil, mas que tem seus desafios. Conta um pouquinho mais de como é que é empreender nesse espaço. Boa, é solitário. Então, assim, hoje a Gabriel é, na prática, uma das poucas que está, assim, executando exatamente o nosso modelo de negócio no Brasil, nós somos a única. Desculpa, me distraí. Hoje, executando o que a gente faz no Brasil, nós somos praticamente a única empresa, né? Mundo afora, nós temos um peer bem claro em relação ao produto, né? Que é a Flock Safety. Acho que a gente olha muito mais para fora do que para dentro de casa. Quando a gente pensa, eu não diria nem em competição, mas muito mais ali em quem a gente se inspira em termos de construção de produto. Acho que a gente demorou um bocado para aprender que a gente tinha que ser um excelente fast follower nesse começo, né, da jornada ali de construção do produto, ao passo que a gente foi bastante autêntico na construção do modelo de negócio. Quando a gente olha um pouco para o cenário competitivo no Brasil, segurança o problema dele da indústria de segurança é que ela é uma indústria difusa, né? A dor de segurança todo mundo sente de forma distinta e o preço que cada pessoa bota, né, para quanto vale a sua própria segurança muda. Então, quando você pega um Uber para voltar para casa para andar 800 metros, que você poderia ter andado a pé, visto que está de noite, isso é um gasto que você faz com segurança, mesmo não pensando muito nisso. Da mesma forma que você colocar um sistema de alarme na sua casa pagando uma mensalidade, isso também é pensar em segurança. Que nem você ter uma vigia compartilhada da rua, isso também é pensar em segurança, assim como você blindar o seu carro, também é você pensar em segurança. O desafio aqui é como que a gente consegue capturar uma dor comum que a gente consiga ir compounding em cima dela para o usuário final, né? Que é o que a gente decidiu construir a partir do momento em que a gente colocou a primeira câmera apontada para a rua. A gente usa os modelos de negócio existentes para a distribuição de sistemas de alarme, para propor um produto distinto do que um sistema de alarme faz, por definição, que na prática é um produto que ele cresce sem que você aumente o seu custo, né? Ou seja, cada nova câmera colocada na rua, ela permite que você, enquanto usuário ou usuário, tenha um benefício crescente, né? Então, esse compounding value que a gente se propôs a construir na Gabriel é algo que é difícil de outros produtos dentro da indústria de segurança acabarem construindo, porque você não consegue construir integração entre diversos sistemas com facilidade. A gente desenhou a Gabriel exatamente para ser esse tipo de quebra-cabeça. Então, é solitário, mas isso é bom, né? Estamos navegando no Oceano Azul até o momento sozinhos, né? E espero que a gente continue navegando sozinhos por um bom tempo. Boa. E você tem uma história, né, que acho que você e o Eric, né, viveram bastante tempo na China, né? Você falou de China, né, de quantas câmeras né, eles têm por lá. Conta um pouquinho mais como é que essa experiência na China, enfim, moldou a história de vocês e fez vocês chegarem até aqui e empreendendo a Gabriel. Muito bom. Essa história é boa de contar. Você vai ter que me cortar, que senão eu falo aqui por uma hora inteira só disso. Mas eu conheci o Eric, meu sócio e CEO da Gabriel, né, lá na China. Né, eu me mudei para a China em 2014. A minha tese estudantil, quando eu fui para lá, era simples. Né, eu via que de 2007 a 2012 a China tinha consumido mais concreto e aço que os Estados Unidos ao longo de todo o século XX. E que o Brasil, nesse intervalo, tinha se tornado o maior parceiro, perdão, que a China tinha se tornado a maior parceira comercial do Brasil. Essas duas coisas em conjunto, eu que ainda era um neófito, estava no começo da minha vida na faculdade, assim, foi um número bastante chocante, né? E que me acendeu uma luz na cabeça desde o começo, pensando, tem algo interessante para olhar nesse lado do planeta. Eu busquei um intercâmbio na época, né, da faculdade, né, que eu descobri que não existia, né, que a minha universidade não tinha nenhum convênio com uma universidade de grande porte na China. E por acidente eu acabei descobrindo um programa de bolsas de estudo chamado China Scholarship Council, né, que eu apliquei, eu acabei ganhando a bolsa e fui parar na China. Eu que tinha ido para lá com a ideia de aprender e estudar sobre desenvolvimento econômico, em 10 segundos tomei uma pancada monstruosa que foi: eu vi a China virar de cabeça para baixo, num espaço curtíssimo de tempo, baseado na maturação da segunda leva, na verdade, ali, das empresas de consumer internet, né? Então, ali naquele momento foi quando a Tencent, que já era grande, tornou-se gigantesca, que o Alibaba tornou-se gigantesco.
E esse rally foi muito perceptível na vida de todo mundo ali no dia a dia, né? Eu estava assistindo televisão, no equivalente ao show do Roberto Carlos de fim de ano no Brasil, versão China, né? Quando o WeChat ele abriu a feature pela primeira vez de você mandar dinheiro por mensagem para alguém, né? Isso foi lá de 2014 para 2015. E dali para frente a China inteira virou de cabeça para baixo, né? E basicamente eu que não tinha nenhuma pretensão à época, e nem conhecia muito, né, de como funcionava a indústria de tech, acabei sendo 100% absorvido pela indústria, né? Trabalhei em algumas empresas na China e tive o prazer de conhecer o Eric em uma delas, né? Então, o Eric tinha ido para a China fazer um mestrado dele no Schwarzman Scholars, né, que é uma bolsa de estudos do Steve Schwarzman da Blackstone lá na China. É, Tava lá, tinham poucos brasileiros em Pequim, né, o que também ajudava bastante para você conhecer gente interessante. A gente acabou se conhecendo por conta de uma visita de um amigo em comum, né, à China. E nisso a identificação foi imediata ali, né? À época eu trabalhava no braço de pesquisa de um fundo de private equity chinês e o Eric estava cavando uma vaga na Mobike, que à época tinha sido a empresa que tinha captado $1 bilhão mais rápido na história do planeta ali, né? Em 9 meses de empresa, a empresa já tinha captado 1 bi e já valia muito mais do que isso. E a Mobike era uma empresa que foi a precursora do que aqui no Brasil acabou sendo a Yellow, né, que é o modelo de dockless bike sharing. A Mobike tinha um plano muito agressivo de expansão para outros lugares do planeta. O Eric entrou para tocar o braço de expansão para mercados emergentes e me convidou para trabalhar com ele no time. E de lá a gente abriu México, Chile, Brasil, né, além de outras coisas, né, mundo afora. A Mobike deu errado, né, na verdade ela deu certo, porque ela foi comprada, mas a empresa em si não seguiu um caminho solo, né? Foi uma compra bem grande de 2,8 bi de dólar à época e, bom, com um trabalho de desmobilizar aquilo que tinha sido construído, eu saí da Mobike, o Eric saiu da Mobike e a gente regrouped ali alguns meses depois para começar a idear a Gabriel. A China, ela é uma escola muito relevante para qualquer empreendedor brasileiro, sendo bem sincero, assim, né? Porque a qualidade dos modelos de negócio das empresas chinesas é muito grande, em especial porque os desafios de distribuição são bastante parecidos com os brasileiros. Você está falando de um mercado em que o price point que a pessoa está disposta a pagar por qualquer produto ele é relativamente limitado. Você tem um desafio logístico de distribuição gigantesco. Só que a diferença é que a China é um país extremamente competitivo, né? Então, você tem ali na China por exemplo, quando a gente trabalhava na Mobike, a Mobike ela tinha mais de 110 empresas fazendo exatamente a mesma coisa. Então, pare e pensa que você no Brasil montou uma empresa. A gente montou a Gabriel no Brasil. E no espaço de 6 meses, tem 110 Gabriéis que captaram com diversas instituições financeiras para fazer exatamente a mesma coisa, idealmente com um pequeno twist ali no modelo de negócio. Então, a escola de como competir na China, ela é uma verdadeira loucura, assim, né? Por um lado bom, né, que é o que você aprende a iterar muito rápido muita coisa, e tem um lado ruim, que é que na prática as empresas chinesas acabam sendo extremamente ineficientes, porque lá na China o normal é comprar market share em vez de conquistar market share, né? Então, tudo isso fez parte do suco que acabou trazendo a gente para montar a Gabriel, que foi emular um pouco do que a gente viu, não a integralidade, é claro, né, mas a lógica de como cidades se tornam mais sensíveis, inteligentes e seguras pela aplicação em massa de princípios de visão computacional a partir de uma ampla rede de câmeras pela cidade, dentro de um modelo de negócio que deveria se sustentar baseado num híbrido entre usuários e eventualmente o poder público. Enfim, a China foi uma enorme escola, né? E foi lá que eu conheci o Eric, foi lá que a gente se conheceu e de lá que a gênese da Gabriel foi sendo formada ali ao longo do tempo. E ao longo do tempo você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei na China por 5 anos. Legal. 5 anos, né? Fiquei lá de 2014 a 2019, né? Então, fiz de tudo na China, cara. Até abrindo o coração. Eu fui conferir intermediação de venda de jogador de futebol. Trabalhei no aprimoramento do algoritmo da Cortana, da Microsoft. Fiz o lançamento do Quai, né, que é o competidor do TikTok aqui no Brasil. Trabalhei com o Eric lá na Mobike no time de expansão internacional. Passei por um breve momento por um fundo de private equity, detestei o meu trabalho ali dentro. E por último, viemos parar no Brasil, né? Com uma breve pausa em que, mais uma aleatoriedade, em que eu trabalhei na campanha do Eduardo Paes ao governo do Estado do Rio de Janeiro em 2018, em que a gente tomou um catrapo, né? E dali para frente eu também concluí que eu adorava mastigar desafios públicos, mas que certamente tem uma forma privada de resolver uma boa parte deles, assim, né? Então, isso tudo faz parte da gênese da Gabriel. Legal.
E aí, voltando um pouquinho para a rodada e para o que vocês pretendem fazer aí em 2024, a gente fez né, a rodada foi co-liderada pela Stella e pela Qualcomm Ventures, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais de que vocês, né, pretendem executar aí com esse recurso da rodada. Você falou um pouquinho, acho que você podia falar um pouquinho mais sobre os desafios da Gabriel aí para os próximos 18, 24 meses. Muito bom. Assim, né? A Gabriel está estruturada hoje em 3 macro áreas, cada uma delas com um grande desafio, né? Então, a gente pode pensar em Gabriel enquanto plataforma, né? Que é, na prática, o que que é tecnologia dentro da empresa. E isso aqui passa por 3 componentes, né? Tem um componente que são os sensores, que na prática são as câmeras. Um componente intermediário, que é o gateway, né? Que é onde a gente faz a integração das câmeras. E a partir dali a gente faz a transmissão das imagens com facilidade, resiliência e segurança, antes de tudo. E essas duas coisas aqui em conjunto, elas permitem que a gente faça instalações ultra rápidas, né? Então, a gente hoje demora ali em torno de 40 minutos para fazer a instalação do hardware da Gabriel em um local qualquer, né? E tudo isso daqui conflui para a última ponta, que é software, né? Que é hoje a gente dentro da Gabriel tem um software proprietário de leitura de imagens, né? Que ele ainda tem muito o que melhorar pela frente. E essas 3 coisas aqui compõem o que que a gente tem de produto para melhorar e iterar ao longo do ano que vem, né? Na parte de hardware, né? Tanto dos sensores quanto do gateway, tem pouco que a gente tenha que fazer. Nosso principal desafio está em software, né? Que é como a gente conclui o bundle da Gabriel como um todo, com a nossa capacidade de construir a nossa própria plataforma, que permite que a gente não apenas visualize, mas também processe as imagens e os dados estruturados retirados de cada uma delas, né? Isso faz parte do desafio técnico que a gente tem ali na frente, assim também como a implementação dos algoritmos de leitura de placa veicular em todo o parque da Gabriel, né? A gente modelou a Gabriel para ser uma espécie de Alexa de segurança pública, onde cada câmera é um sensor que a gente consegue ensinar novas features para ela. A primeira que a gente vai fazer o rollout em escala é a de leitura de placa. Então, cada câmera da Gabriel apontada para a rua, ela deixa de apenas transmitir a imagem, mas ela também passa a, em escala, coletar informações estruturadas do espaço público. Isso aqui é o desafio técnico. Esse desafio técnico, ele se divide, né, na prática, desafio de produto, ele se divide em 2 grandes business units, né? Uma delas é a Gabriel privada, né, como vocês conhecem hoje, que é cada prédio, cada loja, cada casa que adota a Gabriel. E o outro lado é Gabriel Cidade, como a gente faz para poder distribuir esse mesmo core dentro de um cliente público, ou seja, é a mesma base de produto distribuída de 2 formas diferentes. Dentro dessa forma número 1, a meta, né, é bater até o final do ano que vem $5 milhões de ARR, né, que é um crescimento de 2,5, né, vezes ano contra ano. E junto com isso, na outra ponta, a gente destravar os primeiros grandes contratos de Gabriel Cidade, que usam a mesma base de produto, mas que a distribuição ela tem formas distintas. Essas 2 coisas aqui acontecendo, a Gabriel ela vai ter sido hiper eficiente em relação ao volume captado e a realidade do que a gente gerou de receita na outra ponta, né? Assim, o nosso projetado até o momento é da gente bater $2,5 milhões de receita só dentro da Gabriel Cidade, né? Então, basicamente é dentro de um ano, Gabriel Privada multiplica a empresa em 2,5 e somado a isso, Gabriel Cidades faz outros $2,5, né? Em receita, né? Então, isso daqui é um pouco do que a gente tem planejado para frente. O que que isso significa na prática? Significa que a gente formalmente, né, tem envergadura e casca para entrar num modelo muito agressivo de growth daí para frente. Por quê? Porque o modelo de distribuição ele se torna 100% validado, o Unit Economics ele já é provado hoje em dia, né? O nosso desafio ele é o de provar a distribuição em escala da Gabriel agora ao longo do ano que vem, e junto com isso a gente valida também uma via de distribuição de como que a gente, ao invés de vender um bairro de cada vez para vários clientes privados, a gente faz uma cidade inteira de uma vez só com base em um único cliente, né? Isso daqui tudo valida todas as caixinhas de como a Gabriel consegue não apenas ser uma empresa Rio-São Paulo, mas uma empresa Brasil e, por que não, uma empresa América Latina, né, eventualmente. Ano que vem é um ano crítico, né, porque é o ano em que a gente termina de validar essas hipóteses todas de como a gente faz para crescer em hipervelocidade daí para frente, como a gente segue fazendo já há alguns anos. Legal. Então, queria agradecer, chegamos no final do nosso tempo aqui. Eu queria super agradecer a presença aqui na nossa reunião de investidores e vamos lá continuando a acompanhar essa trajetória incrível. Obrigado. Maravilha, obrigado.